Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o Parque das Cidades Históricas, falando sobre patrimônio histórico, com a gente Júnior Marins da Mata, que é chefe do escritório técnico do IPHAN em Diamantina. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Júnior, vamos falar um pouquinho desse conflito de público-privado, Ótimo. Porque a gente falou no bloco passado sobre igreja, por exemplo, né? É um espaço, aí você vê a linha tênue entre o público e o privado, né? Mas pertence à Mitra. Sim. Né? Até onde o IPHAN tem interferência nisso? Por exemplo, alguém que tem uma casa no centro da cidade, até onde o IPHAN pode atuar com relação a essa relação do privado? Perfeito, isso é ótimo você falar isso. Porque a figura do tombamento, que é essa figura que tem o poder, né, vamos dizer, do Estado intervir nas cidades históricas, nas edificações históricas, tem que ser pensado com conflito ou a convergência com o uso. Então, por exemplo, olha, eu quero preservar aquela casa da Rua da Caridade. O IPHAN entende que aquela casa é objeto de preservação, ela tem uma característica, sistema de madeira, um adobe, enfim. Mas ela tem dono, tem um proprietário. Um particular, uma pessoa jurídica, a Mitra, uma entidade filantrópica, não importa. Onde até o IPHAN vai? Ele entende que aquela preservação é objeto, emissão institucional, como preservação da memória nacional. Entretanto, existe um uso ali. Existe um proprietário que precisa usufruir do imóvel, isso é básico. Um imóvel vazio menos interessa o IPHAN imóvel vazio. A gente corre disso. Imóvel vazio sem uso é a pior coisa que pode acontecer. A gente precisa que as edificações históricas tenham uso. Qualquer uso? Não. Um uso sustentável. O que é um uso sustentável? É um uso que não vai destruir a casa, por exemplo. Vamos dar uma boate lá dentro. Será que uma casa de pau a pique aguenta uma boate, uma danceteria? Será que a gente vai colocar um depósito de gás numa casa histórica? Não é por aí. Aí não funciona. Aí não tem jeito. Então a gente precisa que uma casa histórica tenha uso, naturalmente, de moradia, de comércio local, enfim. Mas o uso da casa tem que se adaptar ao imóvel histórico e não o contrário. O imóvel se adapta ao uso. Então, se já existe um uso lá consagrado, ele permanece, naturalmente. Residência, comércio, seja o que for. Instituição pública, igreja, religião, naturalmente. Agora, alterações de uso, elas precisam ser avaliadas se vão interferir na casa. Então, o IPHAN não faz gestão do uso do imóvel. Eu não dou alvará, a prefeitura não dá alvará, perdão, o IPHAN não dá alvará de comércio, quem dá é a prefeitura. O IPHAN vai analisar o seguinte, olha, esse comércio, isso que você quer fazer nessa casa, vai causar prejuízo à edificação? Não vai causar, é um uso que, contabilidade, comércio, TV Vale, ok, não vai ter algumas intervenções, vou precisar de um banheiro novo, vou precisar de uma cozinha mais ampla, tudo bem, não tem problema. Não, eu preciso derrubar a casa e fazer outra com 2 andares. Não, então esse imóvel não serve para esse uso que você precisa. Vai ter que procurar outro imóvel. Aquele imóvel não consegue comportar esse tipo de uso. Então, esse conflito que a gente fala, esse que você colocou, essa necessidade de convergência de interesses. O IPHAN entende que a necessidade da preservação é uma missão institucional, uma obrigação legal de todo mundo, mas a gente precisa entender que tem uma pessoa ali dentro, uma família, uma instituição ali dentro, que a gente vai, dentro da nossa legislação, colaborar para ajudar caminhos de se fazer um uso sustentável. E aí, esse ano, em junho, por exemplo, a gente publicou a portaria 176 de 2024, que é uma portaria que só trata de Diamantina, só Diamantina. Então, ela tem o quê? Os critérios de diretrizes de intervenção nos prédios históricos. Então, a pessoa, de uma forma antecipada, já consegue ler, de uma forma mais ampla, o que é permissível ou não nas edificações. E essa portaria criou uma coisa interessante. Ela dividiu os imóveis entre 1938, antes ou depois. Por quê? Porque o tombamento de Diamantina foi em 1938. Então, o que a gente entendeu na portaria? A gente muita gente, tá, Marconi? Não fui eu, é um trabalho de muitas mãos realmente, em Brasília, em Belo Horizonte, em Diamantina, naturalmente. Então, a gente entendeu o seguinte, olha, o tombamento foi em 38, então os imóveis que já estavam aqui vão ter uma proteção maior. Ou seja, vão ser melhor preservados, vão ter uma visão um pouco mais restrita. Olha, eu preciso preservar o pau a pique, a sua parede, caso tenha pau a pique. Se não tiver, não vamos discutir sobre isso. As casas já foram alteradas, permanecem. Então, assim, permanece assim,
Não estou falando de obras irregulares, não. Estou falando de coisas que já aconteceram. Até trocou azulejo, coisas... É a evolução natural da casa. Então, assim, as casas pré-38, elas vão ser objetos de uma preservação maior. As posteriores a 38, essas têm muito mais liberdade de intervenção. Então, se você mora no imóvel pré-38, você vai ter menos flexibilidade para ampliar cômodos, para trocar um piso de madeira. Você vai ter que... Esses elementos são necessários. Mas você pode sim ampliar um cômodo, ter um banheiro a mais, 2 banheiros a mais, ter uma cozinha mais ampla, não tem problema. Mas só a título de esclarecimento, né, para a população. Essa portaria é de agora. Isso. Então, quer dizer, o que aconteceu de 38 até agora... Não, o que acontece? Tem isso. Interessante. A lei não pode retroagir. Não pode. Mas olha só, a portaria, ela no fim das contas é um compilado de práticas que o IPHAN ocorreu durante o século XX todo e XXI. O que acontece? O fato da portaria ser publicada, ela é uma lei menor, né? Então, existe o Decreto-Lei 2537, que diz que toda intervenção num bem tombado tem que passar pelo IPHAN. Então, na verdade, a lei não vai retroagir, naturalmente. Mas a portaria ela não tem esse papel. A portaria tem esse papel de esclarecer e ser transparente nas práticas que são permissíveis. É claro que durante o século XX todo e XXI, algumas práticas não se fazem, não são mais utilizadas nem pelo IPHAN. Então, porque como todo órgão, as coisas vão alterando, vão mudando, vão melhorando, vão evoluindo. Então, na portaria a gente tentou convergir e agregar e compilar as boas práticas. O que a gente entende que hoje, no século XXI, é uma boa prática de preservação. Mas a questão da retroatividade é o seguinte: o Decreto-Lei de 1937 já dá a prerrogativa que toda intervenção tem que ser aprovada no IPHAN. Então a gente fala que dano ao patrimônio não prescreve. Então, se você, mas essa minha obrinha aqui irregular é de 1940, ela não prescreve. Ela ainda assim, legalmente, precisa ser regularizada. O que não quer dizer que o IPHAN vai simplesmente falar, mandar derrubar e pronto. Não, derrubar, demolir é a última situação. É a última. Antes dela tem várias possibilidades de adequação. Isso aí é uma minoria, é um grão de areia. É um grão de areia. Nós temos aqui em Diamantina um perímetro de tombamento com cerca de 1.350 imóveis. É um número bastante considerável. Nós temos, assim, em atos de fiscalização, problemas judiciais, esse tipo de coisa, é menos de 5% desses imóveis. Para você ter uma dimensão, com a cidade ordeira, com a cidade gosta do seu patrimônio e não tem conflitos com a gente. Então, assim, claro que tem um caso aqui, uma colada, esses menos 5% que eu te falei, que é menos de 5% ainda. Que tem uma fiscalização, ou até uma multa, ou demoliu uma coisa que não poderia, construiu a mais do que poderia, enfim. Alguma coisa, fez uma descaracterização da edificação histórica, enfim. Mas como eu te falo, é uma minoria. Tanto é que a gente anda na cidade, cadê esse monte de casa irregular? Não tem. Você anda na cidade, você vê uma cidade linda. E eu não estou falando isso como praticamente um diamantinense, mas é só ver o fluxo turístico. É só ver o comentário da cidade, é só ver como é que a cidade é envolvida, como é que a cidade é representada. E um cuidado, né? Todo mundo quer fazer uma pintura, deixar a casa bonita. Isso é bem peculiar do nosso... Sabe quem preserva mais do que o IPHAN? É o morador. Ele é o verdadeiro entidade de preservação, o morador. Por quê? Bom, ele não quer a sua casa feia. Ninguém quer morar numa casa ruim. Quer uma casa pintada, como você mesmo falou. E aí você tem que botar um telhado em dia para não entrar água na sua casa. E tem um orgulho diamantinense, Marconi, que eu aprendi aqui. As pessoas falam aqui, a gente brinca lá de onde vem, a gente fala de boca cheia, que é diamantinense, que gosta de preservar, e que é isso mesmo, que aquela casa era do avô dele, do pai dele, e conta as histórias todas. Então, assim, um atendimento lá de um diamantinense, que a gente vai brincar raiz, tem que levar mais de 1 hora, porque eu tenho que explicar todo o contexto dele. E é sensacional, porque aí você vê como é que a preservação está intimamente ligada no cidadão. E não é uma coisa estatal. Olha, um governo federal veio lá do céu, pousou igual um disco voador, mandou preservar e foi embora. E o diamantinense ficou assim, o que eu faço agora? Não, ele está ali preservando. Eu vou te falar que muitas ações de preservação, obras de conservação, manutenção, são feitas não porque o IPHAN está exigindo, a maior parte, 99%, não é porque o IPHAN está mandando você consertar a sua parede, é a iniciativa dele. Se eu passasse que agora você um gráfico ali de entradas de demanda na nossa unidade, no escritório técnico, a grande maioria, mais de 90%, é requerimentos, pessoas pedindo para consertar, para reformar, ver qual é a cor que pode, que não pode, se pode trocar o tipo de telha, se pode botar uma calha de tal jeito, se pode fazer uma melhoria, só melhoria.
Então, tipo assim, a grande demanda... Então assim, estou falando de forma estatística. Se eu pegar o que acontece lá no dia a dia do nosso escritório, menos de 10% é problema do tipo, olha, fulano construiu onde não podia, vai ter que fazer vai ter que notificar o camarada e tal. Isso é a minoria. A maior parte do nosso trabalho é analisar. É o Marconi que pediu para fazer um acréscimo construtivo, a Dona Maria que precisa fazer uma ampliação, seu José que precisa trocar um piso. Então, para você ver que existe de forma natural uma preservação da cidade pelo próprio diamantinense, pelo próprio morador. Não só diamantinense, né? Todo mundo que veio para cá e se sente como eu diamantinense. Júlio, a gente está em cima da hora. Esse papo está tão gostoso, né? Espero que a gente possa continuar e falar mais ainda sobre patrimônio histórico, mesmo porque isso faz parte, né, de Diamantina. Eu acho que demorou muito a sua volta aqui, né? 8 anos. Vamos deixar esse tempo todo. Vamos deixar esse tempo todo. Então, muita coisa acontecendo. Sim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, ter essa conversa super agradável com a gente. Marconi, é um prazer. Agradeço a oportunidade de falar com seus telespectadores, seus ouvintes, todo mundo que te segue, porque é uma grande oportunidade de falar do IPHAN, mas mais do que o IPHAN, não é para falar do IPHAN, na verdade, é para falar do patrimônio da cidade que pertence ao Diamantinense. O IPHAN apenas é um órgão técnico, nesse momento, que ajuda, colabora, mas o verdadeiro protetor do patrimônio é o diamantinense, que está todo dia mexendo na sua casa, todo dia pintando e tendo orgulho de ser diamantinense. Tá aí, acho que a gente esclareceu muito, prestou um serviço. Quero agradecer a você mais uma vez pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.